respiratório e pulmonar. Professor, aproveitando que a gente queria ver se tem a possibilidade na aula que vem, talvez o senhor não dar aula, porque a gente vai ter prova na sexta, só ver se tem a possibilidade ou não, para ajudar a gente. Vou ter prova logo em seguida da aula do senhor. No mesmo dia? Na sexta. Ah, não, é na sexta. Não, na outra semana que vem, né? Isso. Vou pensar, vocês têm uma semana para fazer essa aula. De hoje até quinta que vem. Aula assim. Isso é tão bonzinho. Isso é tão bonzinho. Uma semana para fazer. A aula de quê? Prova de quê? Vamos lá, pessoal. Olha só. Nós vamos. O grupo falou quase tudo que tinha que ser falado, realmente, tá? Então, assim, eu não vou ser repetitivo aqui em algumas coisas, tá bom? Por que as pessoas fumam? Normalmente é algum transtorno mental e comportamental, tá? E um problema de saúde pública, uma dependência física, psicológica, comportamental. Então a gente tem que entender também que as pessoas que fumam, em algum sentido, elas têm algum problema de ordem psicológica também. Não só física, mas psicológica, tá bom? É a principal causa de morte e mortalidade prevenível. Então, assim, se existe uma coisa que a gente pode fazer para diminuir o índice de câncer, chama-se tabagismo, tá? Eu tenho certeza absoluta que se o tabagismo cair, o índice de câncer de boca cai, esôfago cai, estômago às vezes diminui, pâncreas diminui, bexiga, pulmão. Então, assim, o tabagismo, ele é um dos fatores, o gatilho, eu não vou dizer causa, eu gosto de dizer gatilho. Por quê? Porque a causa é multifatorial, não é só o tabagismo que vai ser o causador. Mas ele, quem tem predisposição, ou quem é suscetível, vai ser um gatilho importante. Agora, quem tem essa suscetibilidade, ninguém sabe. Ninguém aqui sabe se tem tendência ou não a fazer algum tipo de neoplasia, tá bom? Lucas, mas eu não tenho história familiar. É menos provável, mas não é 100% improvável. Bom, muita gente tem câncer e tem alguém na família com câncer. Então, a nicotina é considerada uma droga psicoativa, estimulante do sistema nervoso central, tá? E, após ser absorvida, se liga a receptores de nicotina, levando a liberação de quem? Dopamina, no núcleo accumbens, que é responsável pela sensação de bem-estar. A única coisa boa que o cigarro faz é dar o bem-estar, que é temporário quando você está fumando. Passou disso, você vai ter que fumar de novo. Fora isso, não há um benefício na inalação do cigarro. E nem é bonito. Dopaminas, tá? Ele age no sistema mesolímbico, tá? Receptores colinérgicos, não é aquilo. Ele libera tanto dopamina quanto acetilcolina, tá? E os condicionamentos, os estímulos ambientais. Então, eu estou numa festa onde é bonito, eu tá fumando com a galera e tal. Então, o estímulo ambiental, emoção positiva, tá? É o chamado cigarro automático. Pô, eu peguei um café, eu tenho que fumar. Então, esses gatilhos ambientais, eu encontrei meu amigo tal, eu tenho que fumar com ele. Então, isso também é um estímulo, chama condicionamento, tá? Então, às vezes, usa o cigarro também para evitar estímulo desagradável, disforia, aumento do apetite, irritabilidade. Tá? Consumo do tabaco, o que ele vai levar? Já foi dito aqui, neoplasia, 30% de óbito por neoplasia. Doença cardiovascular, doença respiratória crônica, né? Então 5,4 milhões de óbitos por ano. Né? Nós temos dois tipos de tabagismo, o ativo, né? E o passivo. O ativo é a principal causa, o tabagismo passivo é o terceiro lugar. Então o tabagismo passivo todo mundo sabe o que é, né? E o risco inerente não é menor, não é inócuo. A gente sabe que existe uma grande chance de
de quem é um fumante passivo com exposição prolongada, de desenvolver doenças de via aérea superiores, de ter quadro, principalmente criança, né? Existe uma série de doenças que pode causar em criança, risco de morte súbita, baixo peso, enfim, só malefício, né? Então, criança, aumento de infecção, morte súbita, asma e otite média. Okay? Legislação no Brasil. Qual a legislação que a gente tem de fumo hoje? É proibição de fumo em lugares fechados, proibição do famoso fumódromo, restrição maior de propagandas e mais aviso sobre risco. Tá? Isso aqui é a legislação nossa, decreto 2262, e às vezes cai em algumas provas isso aqui. Tá? Então, o que o impacto na interrupção vai fazer? Né? Como que a gente faz isso? A interrupção do tabagismo, ele aumenta a expectativa de vida mesmo em idosos. Então, quando vocês fizerem o diagnóstico de DPOC, qual uma das etapas do tratamento? Primeiro, parar de fumar. Pô, mas eu já estou com DPOC, eu já estou com câncer. Cada cigarro que você fuma, o declínio funcional do seu pulmão é maior. Mais sintomas você vai ter. Então, para ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, você tem que parar, você tem que interromper. Né? Como que eu avalio o grau de dependência de nicotina? Fazendo aquele teste, né? O de Fagerson. Esse testezinho aqui é só para avaliar o grau de dependência. Depois, eu vou ver o grau de motivação. Isso aqui que eu falo na aula de vocês. Como é que eu vou avaliar o camarada? Qual o aspecto psicológico ou físico para que eu possa iniciar o tratamento dele? Então, o tratamento ele tem que ser planejado. Eu tenho que ter isso aqui, ó. Porque se eu não quiser, eu não vou parar de fumar nunca. Eu posso falar para você, olha, para de fumar, que você vai ter câncer. Mas eu não vou parar, não gosto. Né? Então, eu tenho que agir nessa motivação. E aí existe uma maneira para isso, tá? Então, teste de Fagerson, pergunta simples. Quanto tempo após acordar você fuma? Engraçado que isso aqui serve para bebida alcoólica também. Aquele cara que acorda e já vai para o boteco é alto grau de dependência alcoólica. Fumar também. Tem cara que acorda e rapidamente ele já quer fumar, isso é graduado em minutos, tá? Ele também já denota uma dependência importante da nicotina. Então, quando você sair na rua, beber ele no boteco 6 horas da manhã, assim, esse aí está em grau altíssimo de dependência alcoólica. Tá? Você vê ele fumando de manhã também. Tá? Então, você acha difícil fumar em lugar proibido? Quer dizer, o cara entra numa igreja e quer fumar. Ele entra num ambiente fechado, ele quer fumar e briga para fumar. Né? Então, esse camarada também é um cara difícil. Qual cigarro no dia traz mais satisfação? De manhã ou outro? Tá vendo que sempre a manhã é valorizado? Então, tudo que é de manhã é mais valorizado. Quantos cigarros você fuma por dia? Isso aqui é importantíssimo. Até para impactar no meu tratamento, eu tenho que saber quantos cigarros o camarada fuma. Você fuma mais frequentemente pela manhã? Olha de novo amanhã aqui. Ó. Você fuma mesmo doente, quando precisa ficar acamado? O cara está gripado com Covid e está pedindo cigarro. Tá bom? Então isso também é um sinal grande de dependência de nicotina. Esse teste a gente pode fazer um paralelo com o que eu fiz também? Pode. Pode fazer. Esse é o mais clássico, né? Aqui a pontuação, pessoal, ela vai de 0 a 10 pontos. Né? Então, baseado nisso aqui, eu começo a levantar qual o tratamento que eu vou fazer. Será que eu vou iniciar só com bomba de mascar? Será que eu vou iniciar só com pastilha? Então, dependendo desse grau de dependência, eu vou amplificar meu tratamento. Por isso que é importante a gente fazer isso aqui. Né? Tá? Como é que eu abordo o meu paciente? Né? A avaliação clínica, a história está baixa, o grau de motivação e confiança. Existe eu vou mostrar para vocês como avaliar esse grau de motivação, o grau de dependência é a escala de Fagerson e a tentativa prévia de cessação. Isso é super importante. Quantas vezes você já tentou parar de fumar? Professor, eu sou um paciente que fuma, por exemplo, mais de 20, 30 anos, e ele, sem passar pelo médico, sem nenhuma orientação, ele tenta abruptamente tentar parar de fumar. Isso pode causar uma consequência nele, ter uma forte ruptura com a nicotina? Pode ter sido de abstinência, né, de nicotina. O ideal é você fazer uma programação, você fazer uma reposição,
daí ele sentindo menos os efeitos da interrupção do tabaco. Mas eu já vi camarada de fumar, nunca mais teve tabaco, não põe mais cigarro na boca. Sofreu uma semana e depois ele mudou. Existe uma terapia que a gente faz para quem quer fazer isso, que a gente vai ver, chama terapia cognitivo-comportamental, né? Onde a gente começa a substituir aqueles hábitos que te induzem a fumar. Então, qual um hábito muito comum quem fuma? Tomar café. Então, você vai começar a substituir o café por outra bebida. Né? Sempre quando eu passo na porta daquele bar, me dá vontade de fumar. Então, você não vai passar na porta do bar, você vai passar em outro lugar. Né? Eu sempre encontro aquele meu amigo tal, não, aí tem que encontrar seu amigo. Entendeu? Eu encontro com ele na igreja, né? Ou eu encontro em outro lugar. Então, a terapia cognitivo-comportamental, você tenta mudar o comportamento para impactar menos daquela ânsia, daquele anseio de querer fumar. Tá? É o chamado craving, ele até falou o nome aqui, aquela fissura, né? De você querer fumar. Isso aqui não é um problema. E essa fissura ela dura rápido, 2, 3 minutos. Se você consegue desviar, você consegue parar. Mas tem gente que tem um grau de perseverança forte. Ele, muito tempo, falou que eu vou fumar mais e não fuma. Aí esses caras são raros, mas existem. Como é que eu calculo minha carga tabágica? Todo mundo sabe, isso vai cair na prova. Tá? Gente, eu vi gente errar conta matemática no passado. Errou carga tabágica. A questão era só calcular a carga tabágica. Número de cigarro por dia, pesando sobre 20. Tá bom? Aqui o grau de motivação, pessoal. Essa tabelinha marca um X dela, porque isso aqui define o meu grau de tratamento e como eu vou iniciar meu tratamento. Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu começo na pré-contemplação. O que é a pré-contemplação? Eu não quero parar de fumar ou eu nem pensei nisso ainda. Então essa fase aqui é uma fase que você vai entrar para mostrar para ele que você não tem desejo de parar de fumar. Ele nem parou nisso para pensar. Tá? Então vai dar o clique, é a fase do clique, chama pré-contemplação. Contemplação, ele quer e não quer. O que é isso? Chama ambivalência. Ele pensa em parar, mas ao mesmo tempo ele não quer parar. Então é aqui que entra o fator psicológico, onde a gente precisa atuar também. Né? Explicar para ele os benefícios, os riscos, e mostrar para ele que tem como a gente programar um tratamento. Tá? Então essa é a fase chamada de contemplação, ou ambivalência. Preparação. Eu pergunto assim, você quer parar de fumar? Quero. Então vamos agendar um dia e hora para você parar. Então você vai fazer um planejamento para que o paciente pare de fumar. Essa fase de preparação, pessoal, é onde eu vou fazer o meu plano de ação. Tá bom? Então, tá vendo como é que para mim chegar naquelas medicações que foi falado, eu tenho que saber que fase que meu paciente está. Ou ele está na pré-contemplação, ou na contemplação, eu já vou para a preparação. Preparou, eu já vou agendar o dia que ele vai parar. Então, você vai parar semana que vem, dia tal, mas você não vai pôr mais nenhum cigarro na boca. Nesse momento aqui, eu já começo, por exemplo, uma reposição. Por quê? Porque aonde eu já planejei o tratamento, já fiz toda uma rotina de como vai ser, já programei o máximo de tempo que ele vai usar, eu já sei a carga tabágica dele, eu já sei que ele é um paciente fácil ou não. Então nessa fase aqui eu já inicio meu tratamento. Tá? Depois eu mantenho o controle desse meu paciente. Tá? Ele vai passar no meu consultório, ele vai ficar comigo sendo acompanhado, eu vou ver o tratamento para ele não recair. Bom, então é a fase de manutenção, onde eu tenho um acompanhamento estrito do tratamento. Ver se eu vou ter que aumentar a dose, se eu vou ter que ampliar meu tratamento, associar drogas. Então essa fase eu vou fazer. E ele pode ter recaída. Nessa fase de recaída, eu não posso desanimar. Você vê que é um ciclo. Tá? Eu posso dar recaída e já voltar para a preparação de novo. Ou eu posso dar recaída e voltar para a ação. O que eu não posso é desistir. Pô, caiu, acabou, não conta mais. Não, não é assim. Então nunca desistir, nunca desanimar, porque ele vai ter recaído e pode ter, a chance de ter é muito grande. Tá bom? Mas aí eu tenho que ver aonde ele está recaindo.
qual é o motivo da recaída dele? Será que eu não mudei o comportamento adequado? Será que eu não atuei naquela fissura que ele está tendo? Será que eu usei a dose certa da medicação? Será que ele acompanhou no consultório direitinho? Tá? Ou tem uns que falam assim, ó, não, eu fumei só um cigarro. Só um já foi necessário para ele começar a voltar. Não, mas não fez diferença, foi só um, recaiu. Professor, se ele fumar um, já recaiu. Mas como que eu avalio, por exemplo, porque querendo ou não parar de fumar, gera um trauma na pessoa que era fumante viciada em nicotina. Como que eu vou avaliar a questão de, tipo assim, custo-benefício dela parar de fumar ou do trauma que vai causar nada dela parar de fumar? Compensa ela parar de fumar? A pessoa fumou já 60 anos, ela tá com o pé na cova já. Compensa eu pedir para ele parar de fumar? Tipo assim, fazer ele parar de fumar? Compensa, porque assim, o fumo, o efeito físico, maléfico dele é muito maior do que o efeito psicológico dele parar de fumar. Porque o efeito psicológico eu tenho como atuar. Por exemplo, um DPOC eu não tenho como voltar atrás. Um câncer eu não tenho como voltar. Mas na parte psicológica eu tenho como ter medicamento, posso encaminhar ele para um psiquiatra, eu posso fazer terapia cognitivo-comportamental, eu posso estimular hábitos saudáveis, eu posso atuar de maneira multidisciplinar. Não só eu, nessa fase de manutenção aqui, ó, não significa que seja só o médico. Eu posso encaminhar ele para um psicólogo, um psiquiatra, ele vai fazer uso de ansiolítico, antidepressivo, junto com as medicações para parar de fumar. Tá bom? E nunca desistir do relapso, pessoal. Essa queda aqui, ela vai acontecer. E a gente tem que ser insistente com o paciente. Às vezes ele vai cair 2, 3 vezes para conseguir realmente ter um sucesso no tratamento. Tá bom? Então você vê que é um ciclo que nunca para enquanto eu não fizer ele parar de fumar. Tá? Então 80% dos fumantes desejam parar de fumar. 3% conseguem sem ajuda, como você falou. Né? 3% só consegue fazer aquilo que a gente falou. Tá? Alertar os riscos e convidar a pensar no assunto. Nessa fase de pré-classificação, que ele ainda não se ativou que ele tem que parar de fumar, é a hora que você vai alertar ele, você vai dar um clique, fazer o chamado, meu amigo, vamos parar, né? E aí alertar ele. Tá? Quais as abordagens que a gente pode fazer? Tem os 5 A's, esse aqui é mole. Essa, questionar se o indivíduo fuma, registrar para o prontuário. Isso aqui, por exemplo, no PS dá para vocês fazerem. Tá? Advise, que é aconselhar sobre o benefício de cessar o tabagismo, falar de maneira clara e concisa. Isso aqui vocês fazem em 5 minutos. Tá? Acessar o paciente, avaliar o momento que é adequado para acessar o hábito, tá? Determinar o melhor momento, avaliar a necessidade de reforço motivacional, evitar proximidade com procedimentos mais complexos ou invasivos, tá? Depois, prestar assistência ao tabagista que esteja preparado para parar, iniciar terapia medicamentosa. Na emergência, por exemplo, vocês podem fazer até o acesso aqui. Daqui para cá, vocês vão encaminhar ele para um especialista, tá? Para ele parar de fumar. Então, você pegou um DPOC na emergência e você quer que ele pare de fumar, você trata ele, medica ele, compensa a doença e ele sai com o quê? Um receituário encaminhando ele para o ambulatório de pneumologia ou de tabagismo. Tá? Isso é importante, eu nunca vi ninguém fazer isso. O pessoal atende um monte de DPOC e manda para casa, mas não manda preocupado para tratar a causa básica, que é a dependência do tabagismo, tá? Que é uma doença junto com o DPOC, as duas doenças. Tá? E providenciar o acompanhamento clínico e suas principais complicações. Aí é aquilo que eu falei, a terapia ocupacional, suporte psicológico, consulta de segmento. Então, não é uma coisa exclusiva do médico, a gente sabe que isso é multifatorial, é multiprofissional. Tá bom? Então, perguntar, aconselhar, avaliar, assistir e seguir. Tá bom? Agora, isso aqui, pessoal, costuma cair em prova de residência, tá? Qual que é o efeito protetor do cigarro? Qual doença existe uma possibilidade de não progredir? Tá? Sarcoidose, pneumonite hipersensibilidade, pneumonite ativa e essa aqui é a mais famosa, retocolite ulcerativa. Então, qual doença, esse cai na prova assim, ó, qual doença tem um efeito negativo com o tabagismo? Retocolite ulcerativa. Isso aqui cai muito em prova de residência. Tá? Então, grave isso aqui para a prova de vocês. Pessoal, ninguém vai receitar cigarro para tratar doença nenhuma. Pelo amor de Deus, o House teve um episódio que ele receitou cigarro para tratar retocolite ulcerativa.
Depois, se vocês gostam de ver minissérie, vê o outro áudio dessa aqui. Não sei qual que é, mas ele receitou cigarro, tá bom? Então ele deu uma aula aí de efeito protetor do cigarro, tá bom? Mas não receite para ninguém. O tratamento foi bem falado aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, não cobro dose. Eu acho que a dose ela é consultável e ela está mais a cargo de quem trata tabagismo, ambulatório específico de tabagismo, tá bom? Mas o que vocês têm que focar? Terapia cognitivo-comportamental. Tá? Farmacológico, eu tenho a reposição da nicotina, que é aquilo que foi falado. Ou eu tenho pastilha, ou eu tenho comprimido, ou eu tenho PET, tá bom? E tem outros medicamentos que a gente vai ver. Terapia cognitivo-comportamental. Quando que eu começo? Se o cara fumar mais de 20 cigarros por dia. Tá? Se ele fuma o primeiro cigarro até 30 minutos antes de acordar, com mais de 10 cigarros por dia. Está vendo a importância daquela escala de Ferguson? Ó, teste de Ferguson maior de 5. Sintomas de abstinência insuportável com terapia cognitivo-comportamental. Não existe contraindicação aos fármacos. Tá? Aqui eu estou autorizado a iniciar o quê? Farmacoterapia. Junto com quem? Sempre quem vai estar acompanhando, pessoal? A terapia cognitivo-comportamental ela é não medicamentosa, ela sempre vai fazer parte do tratamento. E a farmacoterapia está indicada nisso aqui, ó, maior que 20 cigarros por dia, o primeiro cigarro logo na manhã, 30 minutos no despertar, o teste de Ferguson maior que 5, tá? Sintomas de abstinência que não se trata só com terapia cognitiva e quando não tem contraindicação para uso de fármaco, tá? Primeira linha foi falada, a terapia de reposição, bupropiona e a vareniclina, tá? E nortriptilina e clonidina são segunda linha. Tá? A terapia de reposição, eu quero que vocês saibam quais são, não quero dose, tá bom? Então eu tenho o adesivo transderme, bomba de mascar, tem inalador em aerosol, tá? Spray nasal, comprimido sublingual e tem pastilha, tá bom? E a terapia não nicotínica, eu tenho a bupropiona, vareniclina, nortriptilina e clonidina. Dessas aqui, aqui o governo SUS fornece a bupropiona, tá? Porém, a vareniclina é a melhor, porque ela causa menos efeitos colaterais, mas ela é cara. Então, assim, o que a gente vai acabar usando é a bupropiona associado com alguma terapia de reposição nicotínica, tá bom? O que a gente precisa saber? Que a goma de mascar e a pastilha é mais para aquele cara que fuma menos de 10 cigarros por dia, ou naquele cara que está com aquela ânsia de querer fumar. Então, assim, é uma terapia mais leve. Quando é que eu pego aquela escala de Ferguson ali, menor que 3, 2, então eu uso goma de mascar. Quando eu quero um tratamento mais prolongado um pouquinho, eu uso o adesivo transderme. Esse é um cara que fuma mais de 10 cigarros por dia, tá? Que ele já tem um efeito um pouquinho mais prolongado. Então eu tenho que associar o adesivo, às vezes, com a goma de mascar. Às vezes eu associo os dois e ainda ponho a bupropiona. Então essa mescla vai ser de acordo com cada indivíduo, como eu classifiquei ele, tá bom? Então, até o colega mostrou, acho que foi o mesmo slide, tá? A nicotina aqui, com 7 mg o adesivo, a pastilha, né? E aqui o nasal spray, tem ele também, chama de tá? O tempo de tratamento realmente é em torno de 12 semanas, tá bom? Isso aqui, os efeitos colaterais, a gente tem que saber que é mais local, é afta, salivação, soluço, dispepsia, isso com o tratamento com reposição de nicotina. Na pele pode ter alguma reação alérgica ao adesivo, sempre rodiziar o adesivo, nunca sempre no mesmo local. Mulher que faz reposição hormonal aqui, às vezes com adesivo, né, usa a hormonoterapia, às vezes tem que rodiziar o local. Então também toda terapia adesiva tem que ser rodízio de local, tá bom? Não usar em paciente coronariopata, com arritmia, tá bom? Hipertiroidismo, felcromocitoma, por quê? Porque é aquilo que a gente falou, vai liberar dopamina, vai liberar noradrenalina, então o paciente pode ficar taquicárdico, e o paciente cardíaco é o ideal a gente estimular a frequência cardíaca. Então esse aqui é a bupropiona, comprimido de 150 mg, tá? Esse é o que é dado na
rede pública. O efeito colateral dele tem um que é desejável, que é a perda do apetite. Ele também é usado para emagrecer. Muita terapia para redução de peso é usada com bupropiona, mas é um antidepressivo, tá? Inibidor de recaptação de noradrenalina e serotonina, e é usado para parar o tabagismo. Tá bom? O efeito colateral mais preocupante é que ele diminui o limiar convulsivo. Então, paciente com doença neurológica com história de convulsão, eu não vou usar a bupropiona. Tá bom? E é o que costuma ser perguntado em prova. Paciente com doença neurológica e história de epilepsia não se usa bupropiona. A vareniclina, ela é cara, chama Champix, tá? Mas é a melhor. Se tiver condições do paciente comprar, esse aqui é o tratamento melhor para se usar, junto com as terapias de reposição de nicotina. Tá bom? Os efeitos adversos são muito pequenos, aumento do apetite, sonolência, mas ele é uma droga extremamente segura para se usar. Tá bom? A gente só não usa se tiver hipersensibilidade conhecida ou insuficiência renal aguda grave. A nortriptilina também é um antidepressivo, ela inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina, então ela diminui aquela ânsia de querer também fumar, mas é um antidepressivo e ele pode causar arritmias também, tá bom? Não usar insuficiência hepática, tem metabolismo hepático, a amamentação, não é uma droga que a gente usa com tanta frequência para inibir o tabagismo. Bom, a clonidina muito menos, ela causa hipotensão, ela causa muita secura, ela tem efeito central importante, ele é uma classe de antihipertensivo, tá bom? Então, assim, de todas, o que a gente menos usa é a clonidina. Então, ela causa muita boca seca, sedação, hipotensão, então não é uma droga que a gente usa, mas vocês têm que saber que é uma opção, caso não haja nenhuma outra, usar a clonidina, tá bom? Cigarro eletrônico, eu acho que foi muito bem falado aqui, não vou entrar em muito detalhe, mas, pessoal, só muda a forma de inalar o que não presta, tá bom? Você pode, eu falo isso, você pode morrer no Fusca ou na Mercedes, tem gente que prefere morrer na Mercedes, né? Então, assim, o cigarro eletrônico é isso, você está morrendo de maneira chique, mas vai se ferrar do mesmo jeito. A questão é como, chique ou não chique, né? De maneira mais bonita ou de maneira menos bonita. Mas o efeito maléfico é um só, é muito ruim. E, aliás, eu acho esse aqui até pior, porque o cigarro não causa uma síndrome de angústia respiratória aguda. Esse aqui causa o EVALI. Nós ainda vamos ver muita morte quando se EVALI com esses cigarros eletrônicos aí. É porque o pessoal não está fazendo diagnóstico, tá? As pessoas estão entrando na UTI com um quadro pulmonar e estão sendo tratados com pneumonia. Então, assim, ainda no Brasil existe um subdiagnóstico dessa síndrome. Nos Estados Unidos ela já está muito bem documentada e muito casos já relatados, tá? Então é isso, pessoal. O que eu gostaria que vocês fizessem, primeiro, decorassem aquelas tabelas, né, de Fargas, como vai ser cobrado na prova, e pré-contemplação, aquelas fases da motivação. Tratamento, eu não quero dose, não preocupe com isso. Eu só quero que vocês saibam os tipos de terapia que tem, tá bom? E, por favor, não erre a matemática. Carga tabágica é primeiro ano do primeiro grau, tá? Tá ok, pessoal? Aula que vem, então eu dou a aula. Só continuar na minha fala, no meu final. Se alguém vai prestar atenção, né? Se você já está falando muito rápido, a gente vai tentar dar uma acelerada, porque o meu pé já não precisa estar ninguém e lascou. Mas é isso mesmo. Pessoal, só dar uma introdução aqui. Eu normalmente não vou interferir muito na apresentação de vocês, tá? Se eu ver que eu preciso dar algum conselho a mais, principalmente em matérias, assuntos que eu vou focar mais na prova, aí eu vou dizer para vocês, tá bom? Então, assim, não vou interferir muito, mas em alguns momentos eu vou fazer alguma colocação, mas é porque é mais importante, tá? Agora da introdução geral, tabagismo. A Organização Mundial, ela classifica o tabagismo
CID-10, F17.2, né? É uma doença aí de desordem mental, né? E crônica, uma doença que vai pesar lá como crônica, mas que você pode largar o vício, né? Mas você é caracterizado lá como tabagista, uma doença crônica. E é tratada e ela pode ser evitada, né? Aqui tem um mapa do tabagismo no Brasil. Esse mapa é de 2019. E aqui tem um percentual de adultos maior ou igual a 18 anos, né? Aqui o que me chamou a atenção foi Porto Velho, né? Que aqui em Rondônia, 14,6% das pessoas aqui maiores de 18 anos, elas são tabagistas, né? E fica empatado com Porto Alegre, né? Que são os maiores, são os estados aqui, né? Rondônia e Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Pegar na conta Florianópolis, Rio Grande do Sul. São os estados que mais fumam no Brasil, é a gente e a cidade de Porto. Aí tem esse vídeo aqui, como a nicotina age no cérebro. É um vídeo bem curto. Se eu quiser, eu faço. Porque aí eu achei interessante colocar como está o processo do vício. Tá. Queria levar aqui uma inglês aí, melhor. Então tá, aí desde que a gente inala, leva 9 segundos para chegar, né? E a nicotina ela interage com vários tecidos nossos, vários tecidos. Mas aí, ela integra. Ela integra a acetilcolina, solvente natural para esses receptores ali. Alfa 4, beta 2. Onde a gente tem receptores beta 2 também ali no pulmão, né? Aí tem estimulação aí nervosa, que aí joga. Aí sai a dopamina, o estímulo de dopamina. De prazer.
E aí vai gerando, isso que vai gerando aqui dessensibilização, né? E aí você tem que fumar mais para poder ter esse sistema funcionando dessa forma, sempre. Pessoal, todo mundo entendeu o mecanismo fisiopatológico aqui do fumo, da nicotina? Deu para entender que a nicotina, vocês vão explicar ainda o mecanismo ou aqui era o resumo do... Não, aqui eu resumo como age no cérebro, isso aqui é tipo, bem simples. Se tiver alguma... Aqui ótimo, não? Quero ver se vocês vão passar alguma coisa diferente a isso ou vocês já vão passar para outro tema. Eu vou passar A fisiopatologia já entrou aqui. Não, aí é mais a fisiologia, né? É fisiopatologia, né? Então, o que tem que ficar claro aqui, pessoal, é que a nicotina, ela estimula basicamente dois receptores ali do sistema nervoso central, né? O da acetilcolina e o da dopamina. Os dois causam sensação de prazer. Tá? Então, o que acontece no cérebro é uma upregulation dos receptores nicotínicos. Então, a necessidade de fumar cada vez mais para atingir um nível de prazer que atingiu na primeira vez. Então, acaba que existe um efeito terno, onde a pessoa tem que fumar cada vez mais para tentar conseguir alcançar o prazer. Então, isso é o que tem que ficar de fisiopatologia. Não é só a dopamina. Existem também liberações de serotonina, acetilcolina e a dopamina, tá bom? E em alguns casos até noradrenalina. Então vocês vão ver que isso vai influenciar no tratamento. Tá? Pode continuar. Isso aqui no caminho F11 para pegar isso aqui. E aqui, isso aqui foi das fontes da acionador, né? Que a gente estava seguindo, e está fumando aqui no Brasil, né? O tabagismo é uma pandemia, né? No mundo inteiro, mas não culpa nenhum país, existe nenhum classe social, mas quando a gente pensa toda vez em regra, hoje em dia quem está fumando mais são as pessoas menos instruídas, né? O cigarro, o tabagismo, assim, o fumo mesmo, esse fumo mais rudimentar, cigarro de vidro, quem fuma são as pessoas menos instruídas, pessoas que vivem em rural, menos escolarizadas, às vezes crianças têm acesso também, crianças que estão meio mais assim, marginalizadas, às vezes mais fácil, e mulheres, né? Mulheres também fumam bastante, assim. E tem doenças associadas ao tabagismo. A gente pensa assim, às vezes, a gente pensa que o tabagismo pulmão, doenças relacionadas à respiração, garganta, isso que não. São diversas doenças. Então, por ter 5 mil, quase 5 mil medicinas, né, são 4.700 hoje em dia, são 55 diferentes doenças que são diretamente associadas, né? Então aí a gente vê nos massas que você pode sofrer várias coisas assim, relacionadas a vários prejuízos, mas são... E aqui tem a maior mortalidade em decorrência do tabagismo, assim, direto, assim, que você pode ter, que é a DOC, doenças de ordem cardíaca, e aí nós temos os cânceres, porque nós temos receptores nicotínicos ali em diversas partes do corpo, né? E
que é um dos cânceres que mais matam no mundo e apesar do tabagismo em si não está sendo tão utilizado por todas as classes, mas ainda tem outras formas de estar usando a nicotina e tudo mais, tudo bem, o colega vai falar por aí. Pneumonia e AVE. Nessa ordem aí segue. Pessoal, vocês lembram por que o DPOC, o tabagismo, é um dos causadores do DPOC, não? O que ele faz? Hã? Processo inflamatório, processo oxidativo. O que? Além disso. O que a gente falou daquela balança da tripsina e alfa-1 antitripsina? Lembra? Sim. Na verdade, o que o DPOC faz? Ele inibe a alfa-1 antitripsina, né? Favorecendo a tripsina, que é chamada também de elastase. E essa elastase predominando começa a destruir o tecido elástico e colágeno do pulmão, né? Então, os componentes do tabagismo, não só a nicotina, mas todos os componentes tóxicos, ele tem o poder de inibir essa enzima alfa-1 antitripsina, tá? Doença de origem cardíaca. O que tem a ver o fumo com doença cardíaca? Exatamente, é mais a nível periférico, né? Então, o cigarro, ele tem substâncias tóxicas do produto do cigarro, sim, da fumaça. Eles têm poder de causar lesão oxidativa no endotélio vascular. Tá? Então, eles causam lesão endotelial. Quando você tem lesão no endotélio, favorece o quê? Agregação plaquetária. Agregação plaquetária forma-se trombo, né? Então, elas tendem a causar doença vascular periférica. Okay? Cânceres. Por que cânceres? Aqui seja qualquer um, de pulmão, ou câncer de cabeça e pescoço. Tá? As substâncias tóxicas inalatórias do cigarro, além de causar um estresse oxidativo, eles inibem os genes supressores de tumor. Então, os genes, os oncogenes, ficam mais ativos. Então, eles têm capacidade de atuar e inibir o gene que suprime aquela célula que cresce em excesso. Tá? Então, eles têm um mecanismo também de inibir gene que são responsáveis por inibir o crescimento celular excessivo. Tá? Pneumonia, alguém sabe por quê? Não sei, mas pode falar. Porque está muito relacionado aí a um dos processos que ocorre na DPOC, que é ele vai causar, vai diretamente ali lesar os cílios ali, e aí vai ter mais resíduo de muco, de fumaça, e isso aí gera inflamações constantes e fica mais fácil de ter esse processo de pneumonia. Exatamente. Então você tem um mecanismo que de paralisia ciliar. Então eles mexem na depuração ciliar. Tá? E os cílios no tecido brônquico e respiratório, eles têm um mecanismo de defesa. Tá? Outra coisa também é que eles agem, essas substâncias inalatórias, inibe o nosso macrófago alveolar. E o macrófago é célula o quê? De defesa. Ela é o nosso apresentador de antígeno. Tá? Ele inibindo favorece a proliferação bacteriana. Tá? E o AVE? O que tem a ver com a AVE? Aterosclerose, né? Aterosclerose dos vasos cerebrais. Então, hoje, qual a maior causa de doença cardiovascular? Ou é infarto ou é AVE. Né? Então, você vê que o cigarro, ele é o agente desencadeador de várias doenças, em diversos sentidos, principalmente as neoplasias e doenças pulmonares obstrutivas. Tá? Isso qualquer tipo de cigarro. Pode continuar. E aí eu vou falar um pouco sobre DPOC. É uma inflamação crônica pulmonar, é exposição crônica, né, sobre esses agentes irritantes. Não precisa ser de fato o cigarro em si, mas o cigarro é o que é mais comum de chegar para a gente, né, quando a gente vê
promove ali aquela resposta inflamatória, porque é persistente, né, crônico, POC, doença do sistema pulmonar crônico, a gente já conhece ali no processo crônico, o paciente está ali diante daqueles agentes tóxicos o tempo inteiro ali, e ele vai afetar ali, atuar no parênquima pulmonar, nas vias superiores ali, também vão sofrer alterações. Por que eu estou falando isso nas vias superiores? Porque começa ali, porque vai ter diferenciação, e ali já vai tendo, como vai ter diferenciação de tecido, do tecido respiratório, quando chega no pulmão ali, já perdeu meio que uma barreira de defesa que ela tinha. Então já vai começando o processo ali desde a via aérea superior até chegar ali no parênquima pulmonar. Onde vai com essa tem essa lesão que está tendo ali, tem o recrutamento de glucógeno, neutrófilo, e aí tem liberadores inflamatórios. Aí leva também ao enfisema pulmonar, né, que é o dano alveolar em si progressivo, devido a essa atividade enzimática, protease, e o estresse oxidativo, que leva à destruição desses alvéolos. E a destruição desses alvéolos é a fibrose, né? Vai gerando fibrose ali. E aí diminui essas áreas de troca gasosa, que é a expansibilidade do pulmão, a capacidade mesmo de respirar bem. E aí forma aqueles espaços aéreos ampliados, né? Que a gente vê no paciente DPOcítico, às vezes, que é aquele tórax mais alargado, com maior dificuldade de respirar. E aí vai tendo mais outras complicações também, né? Então tem aí a bronquite crônica, né? Que é aquela inflamação e hipersecreção das glândulas. Isso ocorre também da formação de tampões de muco, porque cílios são lesados nesse processo, por conta de fibrose, diminuição do espaço ali do muco, dos bronquíolos ali, dos brônquios e tudo mais. A hiperreatividade brônquica, que é aumento da sensibilidade ali daquela área, qualquer estímulo que pode levar a broncoespasmos, né, que são essas crises que a pessoa pode tossir muito, pode sentir falta de ar, pode passar muito mal nesse broncoespasmo, chegar de ir mesmo para o hospital, uma crise mesmo. E ocorre também remodelação das vias aéreas, né, que são das alterações estruturais, que inclui a fibrose, hipertrofia das glândulas mucosas, despensamento da membrana basal. E aí, em casos assim, quando isso aí já está bem cronificado mesmo, que a pessoa já está bem doente, assim, tem a disfunção musculoesquelética, que é o catabolismo muscular e a perda de massa magra, que aí já tem hipóxia, tem pouca troca, a pessoa já tem muita dificuldade de respirar, e aí já está assim, não está conseguindo fazer muita troca gasosa com uma eficiência, que o pulmão dela está bastante debilitado, e aí corre isso aí, né, a disfunção musculoesquelética. E aqui tem como é que é na DPOC, um brônquio saudável, aqui ó, você vê que ele é bem, o lumen dele é bem expansível ali, e aí tem a inflamação e o excesso de muco, ó, além de ele ficar bem diminuído, ainda tem um muco ali, ó. Você está falando da fisiopatologia da doença bronquite crônica e enfisema pulmonar. Isso, eu sei. E ali o enfisema, a membrana alveolar saudável, e ali eles perdem elasticidade. Porque ali, professor, eu botei as doenças, só que eu fiz o seguinte, eu peguei e fiz um aparato e meio que eu fiz uma junção, entendeu? É só me entender mais uma vez, para ficar mais, não pegar tanto tempo, senão parece. Importante seus colegas entenderam. Sim. Vocês estão entendendo. Ah, tá. Aí aqui eu botei um raio-x, geralmente no paciente que tem DPOC, né?
Aí você vê esse tórax assim, mais em tonel, né? Você vê ali, ó, que tem uma identificação no espaço e na cúpula diafragmática esquerda. Você consegue ver ali a próxima, você consegue ver um pouquinho do órgão mediastino, consegue ver ali nas áreas ali, ó, de interarticulação. Então esse Pessoal, todo mundo está vendo isso aqui é um DPOC ou não? Vocês conseguem? 3 sinais de DPOC aqui. Essa palavra aqui é nova, né? Foi mal. Isso significa que eu não tô fazendo a mão. DPOcítico, pessoal, não é DPOcítico não. Então você vai anotar. Não, falo porque às vezes alguém anota errado depois. Acho que foi essa nova. É verdade. Desculpa. Aí aqui isquemia associada ao tabagismo, né? Aí eu vou falando por quê, né? Daí eu vou explicar novamente. Você falou, mas Mas isso aqui é importante, ó pessoal, marca um X isso aqui, ó. Isso aqui é uma fisiopatologia importante da lesão endotelial, tá? Pode ver. Por que essas isquemias acontecem, né? Porque quando a pessoa está diante ali fumo e é entubado, e tudo mais, tem a diminuição da capacidade da produção do óxido nítrico. Esse óxido nítrico ele é importante para a vasodilatação, que ajuda na reparação do endotélio e tudo mais. E o que acontece se não tem essa vasodilatação, ainda tem essa dificuldade de reparação do endotélio? Gera ali inflamações, né? E aí, isso aí é um precursor, pode ser um precursor, um fator para desenvolvimento de aterosclerose, né? E aí pode ocorrer ali o que está acontecendo ali. Isso aí serve, botei o coração como exemplo, né? Mas serve para qualquer outra parte. Pessoal, deixa eu só dar uma pincelada aqui. Quem produz óxido nítrico é uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. Ela é produzida no endotélio vascular, tá? Então, o endotélio vascular pode ser de qualquer órgão, qualquer vaso que irrigue qualquer órgão, tá? Nesse caso aqui, uma doença coronariana, né? Então, o que acontece? Quando o fumo ele age diretamente inibindo a óxido nítrico sintetase, passa-se a não diminuir ou não produzir o óxido nítrico, que é um vasodilatador. Se eu não tenho vasodilatação, o que predomina? Vasoconstricção. Vasoconstricção num vaso que está sendo lesionado é mais fator aterogênico, tá bom? Então essa patologia aqui é que o endotélio é o responsável por produzir esse vasodilatador, que é o óxido nítrico, tá? E quando o óxido nítrico é inibido, o que predomina é o contrário. São as prostaglandinas, serotoninas, histaminas, e aí fazendo o que? Vasoconstricção, tá bom? Então, no caso dos infartos, ele não está associado somente, na verdade, é porque você tem a placa de ateroma, na verdade você tem a agressão, que vai levar esse processo de reconstituição ali dos vasos. E aí, com isso, você também tem a inibição do óxido nítrico, da produção de óxido nítrico, que vai levar a vasoconstrição, e aí isso acaba aumentando mais o risco. Exatamente. Na verdade, todo produto tóxico, ele lesa diretamente o endotélio vascular. Então, além de eu ter a lesão direta, eu tenho o mecanismo inibidor da vasodilatação e ainda tenho estresse oxidativo. Então, o que acontece? Esse meu vaso aqui, a íntima dele sofre uma lesão, como se fosse um rasgozinho aqui. E quem vai tampar esse rasgo? Normalmente plaqueta e gordura. E com o tempo, essa plaqueta e essa gordura são cobertas por fibrose. E aí o trombo vai crescendo, vai ocluindo, tá bom? Então o mecanismo não é agudo, esse mecanismo aqui é crônico. Tem um camarada que fuma
décadas, né? Então a lesão ela vai se apresentando gradativamente, mas é multifatorial. Esse aqui é um componente, tá? Que é principal do vaso, mas a lesão ela é multifatorial. Os danos causados pela inalação de substância tóxica, ela é causada, primeiro, uma lesão direta, depois você tem a inibição das enzimas que causam a inibição da oxidação, depois você tem a inibição da óxido nítrico, fora que você estimula os macrófagos, os neutrófagos a produzirem citocinas. Então é um conjunto de ações para você danificar o seu endotélio vascular. Tá bom? Então, fazendo uma junção com o que a gente acabou de ver, continuando a isquemia associada ao tabagismo, quando a gente ingere a nicotina, faz uso da nicotina, ela age também nas adrenais, estimulando a liberação de catecholaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina. Isso aí tem correlação direta com o aumento da pressão e da frequência cardíaca. Então, tendo em vista que o nosso vaso, o endotélio, já está sendo lesado, já está com uma dificuldade de regenerar, e a gente já está fazendo um aumento de pressão e um aumento de frequência cardíaca, a chance de a gente ter um processo isquêmico ele aumenta. E aí pode acontecer outras isquemias. Né? Vamos usar aqui um exemplo aqui de uma isquemia aqui cerebral. Isquemia cerebral, mas só não é uma isquemia bem, né? Só uma bolha pulmonar, né? Algo do tipo. Só que nesse caso quando a gente faz a nicotina e tem um problema no vaso, não é também só isquemia, né, professor? Eu estou pensando assim, um raciocínio clínico, e até me corrija se eu estiver errado. Pode também gerar um processo ali hemorrágico, se a gente tem ali previamente Na verdade, sim, pessoal, quando você tem uma lesão do endotélio vascular, seu vaso ele fica suscetível não só a trombo, mas à ruptura. Por quê? Porque a parede do vaso em si, ela vai ficar danificada. Então, uma mínima lesão, ela pode romper e causar o quê? Um AVC hemorrágico. Tá? Mas o fator principal aqui é a isquemia. Tá? Mas toda lesão vascular, ela pode favorecer a formação de aneurisma, de ruptura de endotélio. Tá? No caso do aneurisma de Charcot-Burchard, por exemplo, se a gente já tem uma pré-condição, nesses casos também ajuda. Só que o Charcot-Burchard é mais relacionado à hipertensão arterial, não tanto ao tabagismo. Sim. Pois é, bom, seria isso. Daí, das doenças também, eu trouxe o câncer de pulmão, que é os cânceres, né? E aí eu trouxe esse infográfico aqui, bem simples, bem direto, que são os fatores de risco, que é história familiar, exposição a esses gases, fumar e ser fumante secundário, que chama, né? A gente vê fumante passivo. Aí tem os sintomas, que é o patrocínio, o tosse com sangue, né? A dor no peito, tem aquele chiado, mas que é o chiado mais incisivo, né? Que foi estudado. A perda de peso, que é muito comum na maioria dos cânceres, né? E as mudanças locais. Bem, no câncer tem algumas coisas que o câncer de pulmão tem um caminho assim, que geralmente é muito comum, que é a exposição a carcinogênios, né? No caso do nosso pulmão tabaco, né? Aí vai ocorrer uma mutação genética, que pode, você está fumando
ele vai morrer. Aí ocorre a proliferação celular. E a mutação genética ali, que o Alexandre até falou, ocorre no caso do DNA, né, que inclui ali a oncogênese, e a inativação dos genes supressores de tumor, né? Daí que vai tendo, nessa mutação genética, que ocorre tudo aquilo ali de uma forma mais agressiva, assim, em relação a tipo, fumar, vai te causar câncer, as chances são grandes de causar câncer. Pessoal, uma pergunta: todo mundo que fuma vai ter câncer? Por que não? E que fator genético é esse? Para ele ter câncer ou não? Hã? Para ele ter câncer? Os fatores genéticos? Mutações. Mutações. Mas a mutação é causada por quem? Ele pode ser causado tanto por vários outros fatores quanto pelo tabagismo também. Tá. Mas Então a mutação, ela pode ser uma causa herdada, como pode ser uma causa influenciada pelo ambiente, né? Então, na verdade, o ser humano é uma pistola com uma munição engatilhada, não é isso? Quem vai apertar o gatilho? Talvez o cigarro. Então, ninguém sabe quem é que vai ter câncer ou não, né? Todos aqui pode ser uma armazinha engatilhada. Agora, quem é que vai apertar esse gatilho? Pode ser um vírus, pode ser um fumo, pode ser um hábito, por exemplo, sedentário, obesidade. Então, a mutação, na verdade, ela tem vários fatores. E vocês vão estudar isso no câncer de pulmão, quais os genes mais envolvidos nessa mutação genética, tá? Você tem uma enzima chamada P53, que é um gene supressor. E o cigarro, né, os agentes tóxicos dessa combustão, eles conseguem inibir essa P53, que é um gene supressor, tá? E o oncogene passa a atuar de forma mais livre, consequentemente um crescimento celular excessivo, tá? Então, quais os fatores? Hereditariedade e o ambiente. Eles juntos favorecem a mutação genética, tá? Essa mutação leva a uma proliferação celular descontrolada, porque proliferação celular pode ser benigna ou pode ser maligna. Tudo que é maligno é aquilo que perde o controle central. Então, se eu perdi o meu controle central, eu vou ter um crescimento fora do padrão. E para acompanhar esse crescimento, o que eu tenho que ter? Vaso. Então, a angiogênese nada mais é do que o vaso crescendo para acompanhar essa proliferação celular, tá? E quando essa proliferação celular acompanha da angiogênese, essa angiogênese às vezes nunca é suficiente para essa proliferação. Consequentemente, às vezes a aderência de uma célula na outra fica frouxa e ela escapa, e ela vai fazer o quê? Metástase, ela vai para outro canto através da circulação, tá bom? Então, hoje as medicações que a gente usa para inibir proliferação, para inibir a angiogênese e tratar as células que estão circulando durante a terapia do câncer, tá bom? Pessoal, vocês vão ter uma aula melhor de oncologia, não sei se vocês têm a cadeira de onco, né? Já estão tendo? Sim. Vocês já estão bem por dentro dessa parte de fisiopatologia do câncer. Vocês já estudaram? Sim. Então vocês vão dar aula disso aqui para mim. Começando agora. Mas vocês já tiveram, ué? Hã? Tivemos duas aulas. Só duas? Vai. Invasão e metástase, né? Pega ali, aí chegou nos linfonodos ali, vai que vai. E aí a gente tem um raio-x aqui, metastático pulmão, aqui no mar, outro que vocês já sabem ver, bastante. Últimos nódulos aqui. Aqui eu já não diria que tem alguma coisa a ver com fungo. Só se for um tumor primário, por exemplo, de outro canto dando metástase no pulmão, relacionado ao fungo. Mas isso aqui me parece um tumor de testículo, que dá essas balas de canhão aqui, ó. Isso aqui é metástase provavelmente testicular. Obrigado. Aí a gente fez até esse negócio de tratar o
tabagismo é mais econômico do que tratar de doenças por ele causadas. Né? Isso foi até discutido lá na sociedade também. E sim, tratar o tabagismo é melhor, porque a gente já viu o tanto de doenças que ele causa, né? O tanto de enfermidades, essas enfermidades que eles causam são muito caras, são muitas enfermidades, né, que podem ser diminuídas, né? Até porque às vezes sai mais barato o tratamento do tabagismo, né? Abordagem de mais medicamentos, o custo efetivo e tal. E aqui tem, né? No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. O gasto é de 125 bilhões, né, produzido pelo cigarro para o sistema de saúde, né, a economia. E são 161 mil mortes anuais que poderiam ser evitadas. Essa é a minha parte. Beleza. Beleza, pessoal? Agora eu vou falar do queridinho do momento, né? Que a gente apelidou carinhosamente de pendrive, que é o vape. Então, esses dispositivos eletrônicos para fumar, né? O cigarro eletrônico, conhecido aí como vape, ou pod, tem milhares de modelos. E em 2022 teve aí algumas matérias, por exemplo, igual essa aí, estudos mostram que o cigarro eletrônico pode ajudar a parar de fumar, o cigarro eletrônico pode ser melhor do que outras terapias para parar de fumar. E isso teve uma reação da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, e ela, em resposta a essas matérias, né, que eram alguns estudos, e a sociedade falou dessa forma aí, né? O pneumologista aponta falhas graves nos estudos que defendem cigarro como terapia para de fumar. Dentro dessa publicação, justamente os especialistas analisando os artigos que falavam que eram bons, né? Mas artigos assim falhos, com pouca consistência, alguns erros grosseiros de controle, né? Do controle, e ali, bem raso para dizer que uma forma de parar de fumar é usar o cigarro eletrônico. Não considera assim, a Sociedade Brasileira de Pneumologia não considera ser a alternativa aí mais correta, né? Então, outro estudo recente, justamente para quantificar ali quantidade de substâncias, fala que tem as substâncias desses pendrives, né? Desses deles. Dentre eles tem cafeína, tem outras substâncias. Para esse dispositivo funcionar, ele precisa de um filamento para poder aquecer, para poder sair a fumaça, e nessa processo vai liberar ali metais pesados, como o nitrogênio, né, que é cancerígeno grau 1, para poder gerar aquela fumaça bem bonita, né, que sai do aparelho. Então, a própria Sociedade Brasileira também, falando um pouco mais do veio, ele contesta ali a Folha de São Paulo também, que defende essa questão de algumas publicações, né, justamente defendendo, e foi uma discussão já relacionada a liberar ou não no Brasil, né, a Anvisa liberar. Então a Folha de São Paulo colocou uma matéria meio que apoiando essa liberação do cigarro eletrônico. Então a Sociedade Brasileira, mais uma vez, vem trazendo alguns dados, né? Ali, entre os escolares de 13 e 17 anos, em média 16% já experimentou esse cigarro eletrônico, no Centro-Oeste mais de 23%, né? Essa galerinha, então assim, é uma coisa que está na moda, vamos dizer assim. Então fica a reflexão justamente da sociedade brasileira, liberar para quem, por exemplo? Para quem é mais vantajoso liberar o cigarro eletrônico, ou o próprio cigarro comum, né? Mas o cigarro eletrônico, que arrecada aí mais ou menos 12 bilhões de impostos, mas gasta 125 bilhões aí de perdas diretas ou indiretas para a saúde. Então, são reflexões, tá? A estimativa é mais ou menos outro estudo feito ali no Hospital das Clínicas, né? Da FMUSP ali, eles justamente quantificaram o nível de nicotina de quem usa o vape. Eles viram mais ou menos
é o equivalente a 20 cigarros tradicionais por dia. Então, quem fuma vape está fumando mais ou menos 20 cigarros por dia. Tá? Quando a gente faz aqueles cálculos, né, do paciente lá na semiologia, quantos cigarros você usa, então o vape ele sabe mais ou menos 20 cigarros tradicionais por dia. Já existe uma sigla chamada EVALI, né, que na tradução é o que? Lesão associada ao uso do cigarro ou dos eletrônicos, ou vape. Essa EVALI é justamente a lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico. Vai ter ali sintomas parecidos com o cigarro normal, dispneia, tosse, dor de peito, febre, sintomas gastrointestinais, insuficiência respiratória, melhoria pulmonar, câncer ou até morte. Então esse é o que. Deixa eu dar uma simpatia nisso aqui, porque essa síndrome aqui, é uma síndrome relativamente nova, chama EVALI, tá? Ela é uma síndrome da angústia respiratória do adulto causada por inalação do vape. Tá? Essa relação, ela é uma relação não diretamente ligada à quantidade. Tá? Às vezes uma pequena inalação já é suficiente para causar. Tá? Por que isso? A gente não sabe, mas um dos componentes do vape, ele causa uma inflamação intensa em alguns, não em todos, mas a gente não tem como saber. Nós já tivemos aqui em Porto Velho, na média de 10 casos, nenhum saiu vivo. Por quê? Porque fizeram uma síndrome muito grave. Tá? Todos jovens com história de uso de vape. Tá? Então a história foi bem documentada, tá? Sempre após festa, e o paciente evoluiu muito mal. Todos eles fazem uma síndrome respiratória, às vezes mais grave do que uma SARA, por exemplo, uma pneumonia ou de qualquer outra etiologia. Mas a gente ainda não sabe exatamente qual é o composto específico que causa isso, ou se existe alguma alteração genética em algumas pessoas que têm suscetibilidade a fazer. Mas o que a gente sabe é que é uma manifestação extremamente grave. Então, só reforçando, outros estudos aí quantificando a toxicidade, né, uma revisão sistemática, justamente ele está conseguindo perceber que existe pneumonia, pneumotórax, né, alguns problemas ali de cavidade oral, sangramento gengival, lesão pulmonar, essa que a gente falou agora, reforçando justamente a possibilidade de vape. Né? Então a própria AMB aqui, ela fala assim, não inventaram um cigarro mais fumo, inventaram uma maneira nova de fazer os jovens voltarem a fumar. Quando a gente estudou lá no cigarro tradicional, lá nos anos 80, né, 60, justamente era moda, né, estar ali em cima do carro, fumando, aquilo ali era... Agora inventaram uma forma nova aí de os jovens voltarem a fumar. E aí nós temos esse aqui já bom, tá? Só um minutinho. Ele tá lutando. Vai fumar, vai. vai abandonar a apresentação? Quando tu faz a pergunta, tu responde, bicho. Não, eu sei do jeito pra ver se tava certo. É isso aqui, né? É pra ver se tava certo. Tu não sabia, pô. Não, eu tava com Paulo, ele já fica de Paulo. Paulo, deixa eu chegar outra vez. Nossa, mas você tá claro, nem queria Vai,
Olha, como é que você fazia nos anos 80? Você fumava lá em cima do carro? A pergunta é dos anos 80. Ele é de 95. Então, pessoal, a gente teve essa aula de fisiologia, né? Da questão pulmonar, isso é um pulmão saudável e um pulmão aí fumante, né? Tem um pequeno vídeo aqui só para mostrar a complacência de como fica o pulmão, bem rápido aqui. O que ele fez ali, pessoal, foi acrescentar uma PIC, uma pressão expiratória positiva. Vocês veem que o pulmão depois ele não colabora. Dá tempo de parar. Complacência pulmonar, né? Causa uma pica, às vezes o pulmão não volta a colabar, mas a diferença é importante. Bora lá. A questão da dependência ao tabaco é multifatorial, já que ela depende de fatores fisiológicos, a própria dependência do sistema nervoso para a nicotina, já que, como o professor falou, quando o indivíduo está fumando, ele está jogando um fator estimulante na corrente sanguínea dele para chegar ao sistema nervoso central. Esse fator estimulante, como está em excesso, vai fazer com que aconteça um auto-regulation, vai aumentar a questão dos receptores. Se uma pessoa parar de fumar do nada, ela vai ter os mesmos receptores ainda, só que ela vai ter menos moléculas estimuladoras. E por conta disso, o sistema nervoso dela vai acabar dependendo desse estímulo externo. Tem fatores psicológicos, a pessoa, como ela acaba fumando constantemente, ela acaba associando isso a questões como prazer, a questões como alívio da ansiedade, etc. Isso acaba sendo um gatilho para ela. E também fatores comportamentais. O cara está em uma festa, vou dar uma fumada. Acabei de acordar, vou dar uma fumada. Acabei de beber vou dar uma fumada. Quem é que vai ser considerado tabagista? Tabagista é todo o indivíduo que faz uso do cigarro, regularmente com mais de um produto de tabaco fumado. Cigarro, verde, qualquer merda que tenha nicotina, vai ser um fumante. Quem é que vai ser dependente da nicotina? Dependente é que apresenta 3 ou mais dos seguintes sintomas nos últimos 3 meses. O indivíduo ele tem um forte desejo, uma compulsão de consumir nicotina, dificuldade de controlar o uso da substância, sinais de abstinência, ao reduzir o que acessar, o cara para de fumar do nada, ele fica louco. Necessidade crescente da substância para alcançar mais prazer, ele começa com um cigarro por dia, termina com 20. Abandono progressivo de outros prazeres, desse próprio substância, para deixar de transar para fumar. Persistência do uso da substância, apesar de ser as consequências da saúde. O cara está fumando, o cara tem uma pneumonia, a pneumonia foi causada pelo cigarro, e o cara, não, vou continuar fumando, eu não consigo controlar. Esse é um cara dependente. Para avaliar a questão da dependência, tem esse teste aqui, o teste de Parkinson, que é no Código Sueco, que ele avalia os seguintes pontos. Pessoal, isso aqui marca um asterisco, isso aí, tá? Esse teste aqui é o teste de diagnóstico de dependência de nicotina. É super importante, são perguntas fáceis e que num caso clínico, uma prova, por exemplo, sei lá, às vezes vocês vão fazer uma prova qualquer, pode ser a minha, pode ter um caso clínico que tem essas perguntas aqui, vamos lá. Após acordar, enquanto tempo você fuma o primeiro cigarro? Aí de acordo com o tempo tem uma pontuação. Você acha difícil ficar sem fumar em lugares onde é proibido? Aí de acordo com a resposta tem uma pontuação. Qual o cigarro do dia mais satisfatório? Quantos cigarros são consumidos ao dia? O hábito de fumar é mais frequente pela manhã? O hábito de fumar persiste mesmo doente? Mesmo quando é necessário ficar de cama a maior parte do tempo? Aí de acordo com isso, a dependência do indivíduo é graduada, sendo muito baixo, médio, elevado e muito elevado. Isso também é quem vai acabar ganhando totalmente a algum ponto.
Antes de começar o tratamento farmacológico, a diretriz da Sociedade Brasileira de Pneumologia indica que haja uma terapia comportamental. O indivíduo tem que parar por conta própria, se utilizando de outros estímulos, como por exemplo, eu tenho vontade de fumar cigarro em certa hora. Ele pode, por exemplo, mascar chiclete, chupar gelo ou essas coisas aí. Mas pode ocorrer disso aí não funcionar. Aí a gente vai ter caminho para as drogas. Os fármacos usados no tratamento do tabagismo são classificados em nicotínicos, claramente nicotina ou não nicotínicos. Qual o princípio do tratamento? Tu tem uma substância estimulando muito o teu sistema nervoso central. Que, por exemplo, da acetilcolina, da serotonina. Tu vai tentar produzir a mesma estimulação, por exemplo, por meio da nicotina, mas com um estímulo menos lesivo, que o cigarro, que além disso tem diversas outras substâncias. E parcelado a isso, você vai tentar gradativamente reduzir os níveis de nicotina, até que o indivíduo se torne independente. Temos duas linhas de tratamentos. Na primeira linha, a terapia de reposição de nicotina, a BUP e a vareniclina. Na segunda linha, nós temos a nortriptilina e a clonidina. A terapia de reposição de nicotina ela é gradada em dois níveis, tem uma liberação lenta e uma liberação rápida. Onde na liberação lenta ela é caracterizada por adesivos transdérmicos, os vandezinhos. E na liberação rápida nós temos gomas, de mascar, sprays nasais e até mesmo pastilhas. Essas daqui, elas são utilizadas mais para o controle da fissura, que é esse. O indivíduo parou de fumar, ele está agoniado para tentar fumar outra coisa, mas como se fosse um uso de abstinência, ele vai e consome isso para elevar o nível de nicotina na corrente sanguínea dele. Mas o problema disso aqui é, como está deixando o indivíduo livre para consumir a nicotina a qualquer momento, isso pode causar dependência. Aí lascou de vez. Quanto ao uso da TRN, quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia? Todas essas medidas são eficazes, tanto lenta quanto rápido, e vai depender do seu paciente, da sua consciência ao usar isso para o prazer. Há benefícios, sim, no uso da terapia de reposição de nicotina. O tratamento deve ser individualizado e isso é uma coisa boa desse tratamento, porque tu pode gradar bem a dose do medicamento. Em indivíduos que fumam há bastante tempo, que tem uma alta carga tabágica, doses de 42 mg parece ser seguros para eles. E para monitoração do tratamento, exames de base e exames seriais de nicotinina, o metabólico da nicotina, podem ajudar a gradar esse tratamento. E também o uso da terapia de reposição, ela é livre em cardiopatas crônicos, já que ela não eleva o risco de eventos agudos. Quanto ao uso da TRN, são necessárias algumas precauções, como caso o indivíduo continue fumando, mesmo no uso pode ocorrer uma síndrome rara, que é a intoxicação nicotínica, marcada por sintomas como aumento da pressão arterial, irritabilidade, hipotímia, pode ocorrer coma, por conta disso, o indivíduo é obrigado a parar de fumar. Na persistência de sintomas graves de abstinência, é recomendado aumentar a reposição. Em caso de efeitos tóxicos, a dose deve ser reduzida. Aqui são alguns exemplos de efeitos. Em caso de ineficácia, é necessário você avaliar a sua indicação, se ela foi própria ou imprópria, avaliar o seu uso, se está sendo adequado, e avaliar a questão da dosagem também. Cada dose pode estar supra ou então subregulada. Aqui tem toda a questão da diretriz, falamos da TRN, e aqui são os pontos principais. Quanto à questão dos seu mecanismo de ação, a sua posologia, onde ela vem em adesivo de 21, 14 a 7 mg. Seu tempo de tratamento, que é recomendado que ocorra por cerca de 8 a 10 semanas. E a questão de preocupações, como coronopatia ou arritmia graves. E também é necessário ter cautela do uso em pacientes com diabetes, hipertireoidismo e procromocitoma, devido a um estímulo adrenérgico desse tratamento. Bora lá. No caso dos adesivos, em qualquer dose que ele seja, a absorção da nicotina é mais de 75% da dose do adesivo. Aí como é que funciona o tratamento? Pacientes com aquele história lá que eu falei, de Parkinson, 5 a 7 seria um paciente com dependência média, ou então um tabagista de 10 a 20 cigarros por dia, eles vão começar um tratamento com adesivo de
14 miligramas a cada 24 horas, isso nas 4 primeiras semanas. Depois, da 5ª até a 8ª semana, o tratamento se dá com um adesivo de 8 miligramas a cada 24 horas. E, por fim, o tratamento é esse. O que é o objetivo? Tu pega uma carga de nicotina alta e com o tempo tu vai reduzindo isso. Tu vê que termina com uma dose menor do que começou. Pacientes com uma dependência mais alta, com história de inflamação mais alta, tu vai fazer o quê? Das primeiras 4 semanas é um adesivo de 21 miligramas a cada 24 horas. Da 5ª e 8ª semana, adesivo de 14 miligramas a cada 24 horas. E da 9ª e 12ª semana, são adesivos de 7 miligramas a cada 24 horas, totalizando 12 semanas de tratamento. No caso das pastilhas, a sua absorção já é próxima a 100%. Nas primeiras 4 semanas, você vai tomar uma pastilha a cada 1 a 2 horas, totalizando no máximo de 15 por dia. Da 5ª e 8ª, uma pastilha a cada 2 a 4 horas. Da 9ª e 12ª, pastilha a cada 4 a 8 horas, durando também 12 semanas. Isso vai ser regra para o tratamento de glaucoma também. Você vê que é basicamente a mesma coisa. Aqui eu não vi nenhuma recomendação direta da sociedade brasileira, mas as marcas mais famosas que eu encontrei de pastilhas e das adesivos de nicotina são a Nikitin, e tem o Nicorette também para a questão da goma. Olha lá para a BUP. A BUP é um antidepressivo atípico de ação lenta. Como é que ela vai funcionar? Ela vai inibir a recaptação de norepinefrina lá no lóbulo ceruleus e também de dopamina lá no núcleo accumbens. Não se sabe ao certo, mas talvez ela antagonize os receptores nicotínicos, o que seria uma vantagem dela em relação aos medicamentos. Sua concentração plasmática atinge o pico por volta de 3 horas, sua meia-vida de aproximadamente 19 horas, e o estado de equilíbrio ocorre em aproximadamente 5 dias. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Liga-se fortemente a proteínas plasmáticas, sofre metabolismo hepático, logo, hepatopatas tem que tomar precaução com esse remédio, e ele também é excretado pelos rins, logo também nefropatas tem que tomar precaução. São comprimidos de 150 miligramas, e a sua posologia é o seguinte: um comprimido de 150 pela manhã nos 3 primeiros dias, um comprimido de 150 pela manhã e outro de 150 após 8 horas, a partir de 4 dias, totalizando uma dose de 300 miligramas diárias. Tratamento também em 12 semanas. Lembrando, a dose máxima vai ser 300 miligramas e ela deve ser ajustada de acordo com a intolerância. Deve-se parar de fumar no 8º dia após o início da medicação, porque, como eu falei lá, ela atinge o equilíbrio a partir do 5º dia. Você tem que esperar ela atingir o equilíbrio para você parar de fumar. Novamente, como eu falei, nefropatas e hepatopatas, você tem que ter essa preocupação. A dose recomendada, ao invés de ser 300, vai ser 150 miligramas diários. Quanto aos efeitos adversos, são efeitos mais comuns: insônia, cefaleia, boca seca, tonturas, aumento da pressão arterial. São efeitos tipicamente noradrenérgicos. Você tem contraindicações absolutas, como epilepsia, convulsão febril na infância, tumor do sistema nervoso central. Porque o que é lógico? Você está tomando um medicamento que vai causar estímulo no sistema nervoso central, querendo ou não. Se você tem uma condição de epilepsia, onde ela já reduz o limiar de instabilidade neuronal, se você tomar uma substância que vai causar uma excitabilidade maior, tu vai acabar tendo crises epiléticas mais rápido, mais frequentes. A vareniciclina é um antagonista parcial dos receptores nicotínicos. Ela vai bloquear a ligação da nicotina ao receptor. E é por conta disso, dela bloquear, que vai ter um efeito muito comum dessa medicação, que é o quê? Ela reduz a satisfação do indivíduo ao fumar. Quanto à sua eficácia, alguns estudos concordaram que ela apresenta taxas de abstinência maiores do que o efeito placebo, a BUP e até mesmo a TRN. Ela tem uma metabolização mínima, hepática, ou seja, você não precisa tomar uma preocupação tanto com hepatopata, mas ela é excretada de forma inalterada no meio, ou seja, o nefropata tem que tomar cuidado com essa medicação. E aqui, falando sobre a posologia dela, está em comprimidos de 0,5 até mesmo 1 miligrama. Contraindicações absolutas, nós temos a hipersensibilidade, essa medicação, e a insuficiência renal grave, que novamente, ela é excretada de forma inalterada na urina. Quanto às terapias combinadas, são todas essas aqui, combinando todos os medicamentos anteriores de algumas formas diferentes. E quando é que nós vamos usar ela? Nós vamos usar elas principalmente em casos onde a monoterapia não foi suficiente para fazer com que o indivíduo parasse de fumar.
saindo aqui já da primeira opção terapêutica, nós vamos para a segunda, nós temos a nortriptilina, que é um antidepressivo tricíclico. Ela promove a redução do sistema de abstinência, ela possui uma ação ansiolítica, porque é um ADT, mas ela possui alguns efeitos colaterais, como boca seca, tremores, visão turva e sedação. E é contraindicado em diversos casos, como no caso de infarto de miocárdio, arritmias, insuficiência hepática, epilepsia, psicose e mulheres na medicação. Seguindo, nós temos a clonidina. A clonidina é um agonista do adrenoreceptor alfa-2. Só que o lado ruim dela é que ela está associada a diversos efeitos colaterais e por isso ela não está usada na medicação. E é isso. Acabou.